Começa agora, programa Paz no Lar, com a missionária Priscila Mazo. Pensamentos meus são muito pequenos. Olá, amigos e amigas, mais um programa Paz no Lar chegando até você. E o tema de hoje, continuamos lendo o nosso livro A Joaninha Talentosa. O orgulho precede a queda, a humildade antecede a honra. Como eu já disse, nesse livro tem uma fábula que fala da Joaninha Talentosa, que eu vou deixar você ler no livro. E estamos tratando essa temática, orgulho versus humildade. O orgulho precede a queda, a humildade antecede a honra. Você quer ser honrado, quer ser abençoado, precisa se humilhar na presença do Senhor. Precisa ser uma pessoa humilde. É isso que eu tenho aprendido na palavra. Em Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4:7. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é se submeter ao tratamento de Deus. Deus não quer apenas nos dar a salvação, mas quer nos tornar parecidos com Jesus. O propósito de Deus para nós é a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. A humildade é o maior segredo da santidade. Esta frase foi dita pelo pastor Cote. Quando decidimos por sujeitarmos ao tratamento de Deus e decidirmos por nos humilhar diante dele, nosso coração se torna maleável para que sejamos moldados de acordo com o propósito que ele deseja para nós. Deus dá graça aos humildes. Precisamos ter a capacidade de enfrentar com humildade as provas de Deus. Então, depois dessa sujeição a Deus, podemos então resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Devemos entender que antes de chegar a este ponto de autoridade espiritual, é importante sujeitar a Deus. Antes de chegarmos a este ponto de mandar o mal sair, de mandar o demônio sair, precisamos nos sujeitar. Este é o ponto. Mas muitas vezes não discernimos as provas de Deus. Pensando ser demônios, não entendemos que pode ser o próprio Deus nos resistindo diante da soberba e pode ser Deus nos tratando. Quando não temos esse discernimento espiritual, ao invés do diabo fugir, é a pessoa confusa que foge. Muitas vezes a pessoa sai da igreja, desiste do casamento, sai de casa, reclama, murmura, até mesmo pensa que Deus está sendo injusto ou que a abandonou diante do problema que está vivendo. Quando ela clama e não tem resposta no tempo em que ela mesma quer. Contudo, na medida que uma pessoa suporta a humilhação e se sujeita à correção de Deus, o diabo não tem mais para onde, não tem mais como se apoiar ou se esconder. Não tem mais onde, não tem mais lugar para apoio. Às vezes, o ministério, a empresa ou a família de alguém está em crise. A maneira como Jesus tratou a mulher cananeia, como lemos ontem em Mateus capítulo 15, foi aparentemente muito estranha. Por que Jesus agiu com aquela mulher daquela maneira? Porque Jesus não trata os problemas de maneira superficial. Jesus, quando vai tratar de um problema, ele vai até a raiz do problema, até o ponto da cura. Entenda que libertação é totalmente diferente de expulsão de demônios. A mulher cananeia não precisava apenas que Jesus expulsasse os demônios da sua filha. Ela precisava ser alinhada com Deus. Mesmo correndo o risco de ser totalmente mal interpretado, Jesus permaneceu firme em sua atitude de resistência. Quando Deus começa a tratar conosco, muitas vezes Ele pode dizer não. Deus não tem medo de confrontar os nossos erros. Por isso, pare de achar que todas as suas lutas são demônios. Muitas vezes pode ser o próprio Deus querendo tratar o seu caráter.
No episódio da mulher cananeia, observamos primeiramente o silêncio de Jesus. Quando a mulher fala: Jesus, tem misericórdia de mim, né? A minha filha está endemoniada. Jesus a ignora. Contudo, ele não respondeu palavra, diz a palavra de Deus. O silêncio de Deus às vezes soa como desprezo ou rejeição. Imagine aquela cena. Ela estava desesperada. Aquela mulher estava gritando, clamando por socorro. E Jesus ficou calado. Foi como se algo insignificante estivesse acontecendo. Quando você está desesperado e Deus se cala, você ora e Deus não responde. A sensação é de solidão e de abandono. Então, neste momento, o orgulho se aproxima do coração. O orgulho não fala, ele dói. O diabo então aproveita e diz a você: está vendo? Deus não te ama, Deus te abandonou. Mas quem conhece o caráter de Deus sabe que isso é mentira do diabo. Deus te ama e Deus não te abandonou. Enquanto a mulher cananeia corria atrás de Jesus gritando, Jesus ficava em silêncio. Criou-se ali um clima constrangedor. Seus discípulos estavam com vergonha da situação e pediram a Jesus: despede-a. Os discípulos tentavam contornar aquele constrangimento inicial. Então vem a segunda provação na vida daquela mulher. Jesus respondeu a ela, aos discípulos, aquelas pessoas: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma repreensão. Você pode pensar: coitada, ele a inferioriza em relação aos judeus. Na verdade, Jesus estava confrontando uma estrutura de orgulho que precisava ser vencida na vida daquela mulher. No livro de Marcos, esse mesmo episódio é narrado. E essa mulher é grega, lá fala que ela é grega sírio-fenícia. Ao estudar na Bíblia, vemos várias vezes que quando os gregos se aproximam de Jesus, ele os resistia. Isto acontecia porque os gregos, de um modo geral, eram um povo altivo e orgulhoso, ditos como filósofos e sábios. Jesus disse: graças te dou que tu ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos, lá em Mateus 11:25. A soberba produz a destruição e a altivez de espírito a queda. O que vemos na vida daquela mulher? Vemos um quadro de destruição. Na maioria dos casos onde acontece destruição e queda, existe na base disso tudo o orgulho. Paulo disse que Jesus crucificado era loucura para os gregos, escândalo para os judeus e fraqueza para os romanos. A cidadania grega era símbolo de orgulho intelectual, cultural e espiritual. Havia ali um esquema de propagação de iniquidade. Ao tratar essa mulher com aparente desprezo, na verdade Jesus estava confrontando a superioridade dela. Nosso tempo já se esgotou e amanhã falaremos mais sobre essa mulher grega, sírio-fenícia, aquela mulher que pediu que Jesus libertasse sua filha dos demônios. Não perca o programa de amanhã. Um beijo para você. Você está ouvindo Programa Paz no Lar, com a missionária Priscila Mazo. Escritório de Contabilidade Betel, contabilidade empresarial, contabilidade para as igrejas, imposto de renda e contratos. Fale com o Dr. Júlio César Lopes, que também é advogado. Para advocacia ou contabilidade, Dr. Júlio César Lopes. Telefone 3228-8785. O Colégio CCIM, Colégio Cristão Integrado de Maringá. Lá tem um excelente ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, são excelentes apostilas, excelentes materiais para o seu filho aprender. Os professores com a maior dedicação, maior amor, maior carinho. Matricule seu filho no Colégio CCIM. Entre em contato pelo telefone 3031 2626. CMA, Centro de Música e Adoração, do nosso amigo Osiel, bem no centro de Maringá.
Avenida Herval, número 720. WhatsApp 999107460. Você pode fazer cursos de canto, teclado, violão, musicalização infantil e muito mais. Lembrando que lá é uma escola de música especialista em adoração. Você faz no Centro de Música e Adoração CMA. Você ouviu Programa Paz no Lar com a missionária Priscila Mazo.